Bom dia, né? Hoje é dia 24/8/2018. Hoje nós vamos falar de uma coisa chamada viagem astral. E nós vamos basear a nossa palestra de hoje numa coisa chamada Bíblia. A Bíblia sabemos que é um livro que foi com ideias de Constantino e Jerônimo, e que é um livro católico que chegou até nós hoje, e qual os protestantes, através de Martinho Lutero, as Testemunhas de Jeová, os Adventos, eles têm esse livro como sagrado, apesar de ser um livro muito lindo, muito maravilhoso, baseado em a Cabala dos judeus, chegou até os nossos dias atuais. Nós vamos falar do espírito quântico de José, comparando ele com o espírito quântico de João, e vamos chegar também ao ponto a qual João, através de uma viagem espiritual, ele sai do corpo e vem para os nossos dias atuais, em qual ele chama do dia do Senhor. E vamos ver porque isso aconteceu, porque isso tinha que acontecer, porque não era da vontade de João. Isso, na verdade, não era da vontade de João, e nem da vontade do próprio Yeshua, Jesus, o nome que você quiser dar, porque, na verdade, esse Jesus que nós temos aqui no Ocidente é Mitra, é uma pessoa que segue a Mitra. Bom, a nossa palestra ela começa falando baseada em José. José era filho de Jacó. Jacó, ele, na verdade, ele trabalhou duas vezes para Labão para possuir duas irmãs como esposa. Isso aqui nós podemos ver em Gênesis 29:25, que fala bem assim para nós. Gênesis 29:25, que vai nos falar assim: E aconteceu pela manhã ver que era Léia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que me enganaste? Nessa verdade, Jacó ele passa a questionar Labão porque ele havia trabalhado por Raquel e ele havia dado Léia a ela. Mas o que isso tem a ver com a nossa palestra de hoje? Porque, na verdade, o filho do amor, que Jacó tinha um amor maior por ele, era José. E José era filho de Raquel. Isso está em Gênesis 37:3. Isso vai ter muito a ver com a nossa palestra de hoje. Então, em Gênesis 37:3, fala bem assim, baseado na Bíblia João Ferreira de Almeida. Eu não estou baseando a Bíblia na tradução Novo Mundo, estou baseando na João Ferreira de Almeida, que fala bem assim, Gênesis 37:3, fala assim: Israel, que é Jacó, amava a José mais que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, quando nós vemos isso, na verdade, não era porque era filho da velhice dele, era porque era filho dele, de uma relação sexual dele com Raquel. Lógico que Constantino, ele quando vai botar isso na Bíblia, ele vai botar para amortecer o seu costume, para você não falar do sexo nessa questão. Depois, nós vamos ver que José, ele teve um sonho naquilo que Zacarias cite sim, ele vai falar para nós na questão do 12º planeta. José aqui em Gênesis 37:9, José fala bem assim, em Gênesis 37:9, José fala: E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então, olha só, as 11 estrelas eram os irmãos. Na verdade, nós temos 9 planetas no sistema solar,
mas a Lua e o Sol dá 11, com Nibiru 12º. Esses planetas se renderia a José essa questão. Zacarias sim explica muito isso bem em 12º planeta. E aí José, os irmãos, aí você continua lendo Gênesis 37, 26 e 27, você vai ver que José foi vendido pelos seus irmãos ao grande império da época. Porque se você pegar e analisar realmente o que os adventos falam, você vai ver que eles falam em 5 impérios. Mas na verdade são 7. As testemunhas de Jeová, elas relatam isso como sendo 7 impérios. Assírios, Egito, aí você vem Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e Império Anglo-Americano, a qual nós vivemos nesses dias atuais. E José foi para lá, trabalhar lá. Chegando lá, José ele foi trabalhar com Potifar, e ali a mulher de Potifar armou aquela jogada para ele, que ele fala ali: não é digno de ter relações com você, porque meu amo me deu a casa para tomar conta. Muitas vezes as religiões botam ali que José não quis ter relações sexuais com ela, porque na verdade ele estava pecando contra Javé, mas não era verdade que ele estava pecando contra Javé. Na verdade, se ele tivesse relação sexual com ela, ele estaria pecando contra o Potifar, que era dono daquela casa. E aí José não vai ter relações, a mulher vai fazer, ele vai preso. Chega lá naquela cadeia, ele vai interpretar 2 sonhos, um para o copeiro e outro para o padeiro. Aí eles vão sair, aí o copeiro vai falar para o rei que José era interpretador de sonho, porque o rei estava tendo sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. José vem e vai interpretar o sonho das 7 espigas de milho gordas e das 7 espigas de milho secas, das 7 vacas gordas e das 7 vacas secas. Novamente, aí parece o simbologia 7, número 7, número da perfeição em a Cabala. E dessa maneira, José ali, ele cumpre aquilo que ele falou quando os irmãos e o pai vêm e se rende e louvou a ele como agora um grande príncipe do Egito. Aí a história vai se rebatendo e tudo isso. Mas o que isso tem a ver com João, né? E Alcucanã, e João? O que tem a ver isso com João? José era o filho mais novo de Jacó, ele só era acima de Benjamim, que era o filho dele. Tanto é verdade que ele pede que o irmão venha para ele, e Jacó fica triste porque havia perdido José. E o que João tem a ver com isso? Dentro dessa viagem quântica, a vida de João é bem parecida com a vida de José. João tem um grande relacionamento com aquilo que José passa com respeito a Jacó. E quando nós vemos isso, nós ficamos assim apavorados, porque na verdade essas coisas ocorrem, quando ela começa a ocorrer, a gente fica assim, como isso pode acontecer? Então nós vamos ver aqui agora em João 13, 23. João 13, 23, ali João está na Santa Ceia com Jesus, e Jesus e João fala uma coisa que é interessante, que parece, até mesmo nós estamos vivendo a história de Jacó com José, que fala bem assim, João 13, 16. Nós vamos chegar daqui a pouco na matéria, mas nós estamos preparando para podermos falar. Aí fala assim, João 13, 16. Ora, ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. João também era o discípulo mais novo de Jesus. João era aquele discípulo que Jesus tratava ele com carinho, com amor, com dedicação, e Jesus chamava ele. Tanto é verdade que Jesus, quando estava sendo crucificado, ele falou assim, filho, eis aí a vossa mãe, porque ele sabia que poderia dar a Maria para que João tomasse conta. E aí João, ele vai ter vários problemas com os discípulos por causa disso, que os discípulos falavam, Jesus falava
para ele sendo mais novo, e os discípulos mais velhos, João muitas vezes não sabia como ia se lidar com isso, com aquela questão daqueles discípulos ali. E aí acontece uma profecia, que não é tão profecia assim, que João vai falar para a gente e que Pedro que vai dizer essas coisas. Aí fala assim, João fala bem assim. Aí nós podemos ver aqui em João 21, 20 a 23, que fala assim. Pedro havia perguntado sobre Jesus havia ressuscitado, havia aparecido para eles na praia, e Pedro olha assim, aqueles ali, Jesus, esses vão estar comigo no paraíso. E esses daqui? Aí Pedro viu que João estava fora daquelas pessoas que perguntou. E João sabia, e Pedro sabia que Jesus era aquele discípulo que ele mais amava. Tanto é verdade que João vai falar isso aqui para nós em João 21, de 20 a 23. E que nós vamos prestar atenção agora, para quando nós for para Apocalipse, nós já irmos legal para Apocalipse. Fala bem assim. Então Pedro, voltando-se, viu que também lá, seguindo o discípulo a quem Jesus amava, a qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Aí Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso, Pedro? Quanto a ti, segue-me. Então Jesus perguntou a Pedro se que ele quisesse que João tivesse vivo quando ele voltasse. Que isso tinha a ver com Pedro? Preste atenção que nós vamos voltar um pouquinho a Pedro. Pedro teve uma época que Pedro falou que Jesus pagava impostos. E Jesus mandou Pedro ir lá pescar e perguntou a Pedro assim, Pedro, olha só, é digno que o filho do rei pague impostos a alguém? Pedro disse não. Você disse para eles que eu pagava impostos. Então vai lá e pesque um peixe e pegue 2 dracmas, paga de imposto por mim, por você, para que Pedro não passasse por mentiroso. E agora Pedro faz uma fofocaiada no meio daquelas seguidores de Cristo na época. Não vou usar a palavra cristão, porque eu não uso essa palavra. Eu acho que a palavra cristão ela está muito condicionada à matrix de Jerônimo e Constantino. Eu vou usar a palavra seguidores, porque seguidores é melhor do que usar a palavra cristão. E aqueles seguidores do movimento de Cristo, de Jesus Cristo, agora estavam ali e Pedro havia fazido essa fofoca. Mas se você olhar em Atos 15, de 1 a 2, ali é uma discussão depois entre Pedro e Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque nessa época os discípulos também se discutiam entre si. Existe um livro chamado Zelota, que Reza Aslan. Ele fala sobre essa discussão que havia na época entre os seguidores de Cristo. Paulo pegava um Jesus ressuscitado e Pedro pegava aquele Jesus que ele via. Pedro era da descendência de Tiago, irmão de Jesus, e de João. João, apesar disso tudo, de ter passado aquela provação imensa que ele estaria vivo quando Jesus voltasse, Pedro ter falado isso, João era a favor das ideias do segmento de Cristo que Pedro pregava e Tiago pregava. João não era a favor do segmento de Cristo que Paulo pregava. Tanto é verdade que Paulo, quando ele desce a Jerusalém, ele vai ter uma questão com Tiago, que era do lado dos pensamentos de João. É isso que nós vamos ver. E naquela época foi morrendo os discípulos. Paulo morreu, todo mundo morreu. E o discípulo, o último ícone dos seguidores de Cristo era João. E aí, João foi parar na ilha de Patmos. Interessante é que João, quando ele vai parar na ilha de Patmos, ele já tem quase 100 anos.
Ele é o último ícone daquele movimento que existia ali, daqueles seguidores de Cristo. E ali, quando João chega, João não pede para ninguém ter caridade dele. João está como José. Ele faz daquele espaço quântico, daquela ilha de Pátmos, o espaço quântico dele, a qual ele vive dentro desse espaço quântico. E a qual ele quer esse espaço quântico. E a qual ele sabe sobreviver contra isso. Quando pergunta a João, por que você está preso? Ele responde em Apocalipse 1:2. E agora nós estamos entrando em Apocalipse. Ele fala assim: qual atestou a palavra de Deus em testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Então ele fala assim: eu estou preso porque eu atestei o atestado de Jesus, a conta tudo que eu vi, o que Jesus fez. Eu sou o último ícone, eu sou o último elo de Jesus. E agora, aquela fofoca de Pedro, como foi a fofoca em Jesus pagava imposto, agora ela tinha que se cumprir, João. Como se cumpriu em José, quando ele entregou a profecia dos irmãos, que estaria ali 12 seres em volta dele. Ali, quando ele fala da questão do 12º planeta, que Zacarias cita assim. Agora, João estava aqui também, ele tinha que cumprir essas coisas quanto a respeito à volta de Cristo. Como se cumpriria isso? Jesus não se voltaria naquela época. Nós podemos ver duas religiões que pregaram sobre isso. Primeiro são os adventos, que falam que Jesus viria no século XIX, em 1800. Nessa época eles falam que Jesus viria em 1800, no século de 1800 ele viria. Depois, a Testemunha de Jeová, que fala em 1914 que isso virou uma pragana para eles, porque eles têm que inventar dogma mais dogma sobre 1914. Eles falam que a da volta de Cristo, depois eles falam que Cristo voltou invisível, depois eles falam que Jesus foi entronizado, depois eles inventam que Jesus é o nascimento de um reino, e eles vão inventando dogma mais dogma, e alguns fiéis vão abandonando a religião deles. Eu sou um que abandonei, e vários outros aí que tem na internet aí que abandonou. Então, nesse sentido, nós temos agora esse grande problema. E Jesus sabia que João não podia passar como mentiroso a palavra de Jesus. E Pedro também não poderia passar como mentiroso, porque a Igreja Católica agora ia botar Pedro como grande ícone da transformação da Igreja Católica. Então, isso aí, nós vamos pegar 3 traduções da Bíblia. Nós vamos pegar a tradução americana, Bíblia e Sociedade, que é essa daqui que eu vou ler para vocês. O que João fala aqui em Apocalipse 1:10 sobre a respeito dessa viagem dele no tempo. Ele fala assim, Apocalipse 1:10, ele fala assim, Apocalipse 1:10, ele fala bem dessa maneira, em Apocalipse 1:10, ele fala assim: fui arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como a de trombeta. Então João fala que ele fez uma viagem astral, ele fez uma viagem espiritual, ele saiu do corpo e veio para os nossos dias atuais. Na Revista Corrigida, João Ferreira de Almeida, João fala assim em 1:10, ele fala dessa maneira: achei-me no Espírito no dia do Senhor, eu vi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E a tradução Novo Mundo da Testemunha de Jeová, ela fala dessa maneira. E aí eu queria que os ouvintes, os que gostam da palestra, prestassem atenção no como a Testemunha de Jeová bota em sua Bíblia. Bota bem assim. Se alguém... Apocalipse 1:10, desculpe. Fala bem assim, Apocalipse 1:10. Por inspiração, estive no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante ao som de uma trombeta. A Testemunha de Jeová não crê que você tenha alma, que ela não crê que seu espírito saia do corpo. João Ferreira de Almeida e a tradução American Bible, que é do grego original, eles traduzem exatamente como está no grego.
Os judeus criam que eles tinham espírito e alma, e que saía da alma. E a Cabala, isso é bem provável, e está bem provável que Salomão cria nisso também. Aí quando João vem para o futuro, que João faz essa viagem astral, o que acontece? João começa a ver coisas que ele, com 100 anos, ele vai descrever coisas maravilhosas. E veja só, era 1900 anos atrás. Conta uma história, uma piada que eu vou contar aqui mais ou menos, porque é uma piada bem forte, que em uma certa cidadezinha do interior de Minas Gerais, o padre ia fazer uma compra com lista de compra e passou um avião. Aí todo mundo mandou o padre rezar uma missa. E ele pegou uma lista, ele, em vez de pegar o sermão, ele pegou a lista de compra. E ele falava assim, 10 quilos de arroz, as mulheres rogai por nós. 20 quilos de arroz, aí vai, até que chega o final da piada. Todo mundo estava desesperado porque havia visto um avião. A história é só para você ver como é que era. Agora imagine João, há 1900 anos atrás, com 105 anos de idade, ali na ilha de Patmos, e ele acostumado naquele espírito quântico e vendo essas coisas. E é interessantíssimo a gente ver isso. E agora nós começamos a falar dos nossos dias atuais, das tecnologias que comandam o mundo atual. Então, nós vamos pegar aqui Apocalipse 9, 3 e do 7 ao 10. E aí, os amigos têm que entender que é muito texto, nós estamos lendo dentro da Bíblia, e estamos falando, e fica dessa maneira assim, a gente tem que ler mesmo. Aí diz o seguinte: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poderes como a que tem os escorpiões da terra. Escorpiões, quando ele morde, tem no filme aí, Indiana Jones, que quando ele morde os pequenos gafanhotos, eles trazem problema, traz até morte para a humanidade. Aí João, do 7 ao 10, ele começa a contar a história desses gafanhotos. Fala assim, que o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroa, parecendo de couro, e seus rostos eram como rostos de homem. Quando o homem ele entra num avião de guerra, ele pega aquela coroa e ele abaixa. É vidro. João viu. João falou isso aqui. João explicou isso. Mas explicou do modo que ele conhecia daquela época. Então, não é para você ficar admirado, você viu os aviões de guerra. Aí João continua falando. E tinha também cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes como dentes de leões. Aí ele fala das hélices do avião que começa a rodar. Ali parece cabelo e ali também parece dente. A coisa que João sabia que mordia e que tirava pedaços dos humanos era nas grandes arenas que os romanos jogavam os cristãos lá. E João contou esse detalhe sobre o avião de guerra. Interessante ele falando isso. Aí no 9 ele fala assim, tinha couraça como couraça de ferro, e barulho que as suas asas faziam era como barulho de carro, de muitos cavalos, quando ocorre as pelejas. Então ali debaixo daquelas asas agora tinham motores, e João descreve maravilhosamente bem. Ninguém teria condições de dissertar uma coisa como João dissertou sobre os aviões de guerra, os grandes gafanhotos. Aí tem religião que fala que os gafanhotos é os líderes políticos deles, os ungidos dele. Aí vocês de Jeová que falam isso. E não era isso que João falava. João falava sobre os carros de guerra. João falava sobre isso. É sobre isso que nós vemos. E aí quando você anda mais um pouquinho, você chega em
em Apocalipse 18, João conta uma história. João, ele sabia o seguinte, ele viu as duas torres gêmeas. Era muito alta as torres gêmeas. E viagem quântica, ela é assim, rapidinha. Ela não é como a viagem, você está na matéria, como nós estamos na matéria, nós vamos vivendo cada dia. Não, lá é rapidinho. Lá o espaço quântico é assim. E quando João chega lá, que João vê aquelas torres gêmeas sendo destruídas, João fica doido, João fica apavorado. E João não sabe como contar essas torres. E naquela época existia uma história de uma torre gêmea construída por Nimrod, que era Babel. E João conta a história bonitinho. Do jeito que ele viu, ele conta a história da destruição das torres gêmeas em Apocalipse 18, do 9 ao 14. Aí João, quando ele começa a contar, ele fala que parou o comércio, ele fala que estava numa baía e os marinheiros começam a chorar, a Baía de Lúcio. E ele vai falando isso tudo. E interessante é que as pessoas tentam nos enganar, que fala que é religião, que vai cair, que é isso que vai cair, que Babilônia vai cair, que é Império. Não é nada disso, ele está falando da Torre Gêmeas. E é interessante nós lermos, então, Apocalipse 9 a 14. O que ocorre após a queda da Torre Gêmea? É bom que você lê, comece a ler Apocalipse 18 todo, mas nós vamos só ler de 9 a 14, senão a palestra vai ficar muito grande, vai ficar muito espaço. Aí ele fala assim de 9 a 14. E choraram e lamentaram sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúrias, quando vieram a fumaceira do céu e o incêndio, conservando-se longe de medo seu tormento. E dizem, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque já ninguém comprava a sua mercadoria. Sabemos que a Torre Gêmea representava o grande império capitalista. E quando ele cai, o império mercantilista, as Torres Gêmeas, o comércio fica muito tempo sem vender nada, as pessoas ficam se lamentando a queda da Torre Gêmea. João viu a queda das Torres Gêmeas. João, na viagem astral, ele viu. E João agora ele começa a ficar apavorado, porque agora você só compra com a mão direita e com o que há na testa. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Viana. A Prefeitura Municipal de Viana tem uma coisa chamada toque. Você, quando vai falar o toque, você leva a sua cara, a sua retina, e você passa, e quando você tira a retina, ela fala assim, obrigado. Então, o número 666 está aqui. Nós sabemos que a internet funciona com 62 bits. 8, o número é 8. Nós vivemos nesse tempo que João viu. Só que João, ele não sabia disso. Ele tinha que explicar há 1900 anos atrás, com 100 anos, o que estava acontecendo na Terra. E agora, no final de Apocalipse 22:15, João fala o seguinte. Aí eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês, acompanhassem esse vídeo, porque nós estamos terminando a palestra agora. Ele fala o seguinte: e fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Dentro do sistema mercantilista, ninguém pratica a verdade, todos praticam a mentira. Dentro do sistema mercantilista, todos são feiticeiros. Dentro do sistema mercantilista, todos têm religião e todos tentam te influenciar e botar você preso dentro de uma grande matrix. E agora, João pega, quando ele sai da ilha de Patmos, ele vai escrever a primeira parte de uma epístola sua chamada Epístola de João. Em João 4:8 ele fala como você pode se salvar do sistema mercantilista. É só dessa maneira que você pode se salvar do sistema mercantilista. Aquilo que está escrito em João 4:8, que ele fala assim. Eu vou ler para você e você acompanha na sua Bíblia aí
tudo que eu falei para você. E aí você vai ver como você pode se salvar desse sistema fedônio que tem nos acabado com nós, tem matado nós, vendendo suas comidas podres, suas coisas erradas para nós. E aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E Jesus, tempos atrás, João sabia disso, Jesus vivendo com João, Jesus falou bem assim: quem não amar Javé de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma, e o próximo como a ti mesmo, não tem salvação. E em 1 Coríntios 13, Paulo diz assim: tudo é importante, mas só permanece uma coisa, o amor. Então, se você quer vencer o sistema, se você quer sair do sistema, não adianta você procurar religião, não adianta você procurar... Lógico, religião é bom, é uma sociedade altamente agradável, mas durante você procurar, sim, amar o seu Criador e amar o seu próximo como a ti mesmo. Só assim podemos fazer a nossa viagem espiritual para o nosso lar, que Jesus falou que tem na casa de meu Pai há muita morada. Muito obrigado.